ao nosso percurso curricular até aqui, eu estou querendo gastar essas últimas aulas com professores que colocaram em prática determinados currículos, né? Então, nós tivemos a visita do Pedro e do Vitor apresentando o currículo cultural em ação, que é uma maneira de ilustrar o que nós discutimos na teoria, e hoje nós conseguimos aí a presença do professor Luiz Renato, ele fez FEFISO comigo, foi professor, é professor da rede municipal há muitos anos, então, assim, tem muito mais chão de escola do que eu, né? Eu fiquei lá meus 2 aninhos e saí, fui para o ensino superior. Ele é um cara que está lá dando aula há muito tempo, e atualmente ele é mestrando pela UFSCar Sorocaba. Ele vai se apresentar de uma maneira um pouco melhor, só estou justificando a presença dele aqui, né? E o curioso foi que, apesar do Luiz estar estudando um currículo que pode ser considerado crítico, né, uma influência freiriana na educação física, ele mostrou para a gente, por ocasião da realização de estágio semestre passado, que ele foi, ou talvez ainda seja, né, ele vai poder falar um pouquinho sobre isso, um professor psicomotor de mão cheia, né? Então, antes de começar a ler essas coisas mais críticas, ele se aprofundou muito nessa questão psicomotora e eu fiquei bastante impressionado com o que ele fazia com o currículo psicomotor, né? Então, ainda que não seja mais o foco dele, eu não sei se é ou não é, ele fez isso no passado muito bem. Então, ele vai poder passar para vocês uma experiência genuinamente, né, de quem leu os livros, entendeu o que o livro estava dizendo, foi lá e criou a aula, sabe? Eu acho que isso é muito rico, né? Então, por favor, né, seja muito bem-vindo. Já agradeço antecipadamente a sua presença, Luiz. Fique à vontade aí para conduzir a sua aula. Valeu, Rubens. Eu que agradeço o convite, ser sempre prestativo, a FEFISO sempre prestativa, então é um prazer retribuir de alguma forma e também retribuir para a educação física, né, que é meu ganha-pão. Então, tentar ajudar novos professores de educação física em qualquer perspectiva que seja, qualquer visão que seja, para mim é uma satisfação muito grande. Então, agradeço o convite, agradeço o pessoal aí que está me escutando, me assistindo. Então, como você já disse, Rubens, bem, se precisar interromper a qualquer momento, Rubens, ou alguém por qualquer motivo, fale, não tem problema nenhum, porque essas mídias, essas formas virtuais de aula, a gente nunca sabe se comportar direito. Então, se tiver alguma coisa aí, é só dar um toque. Mas, no mais, eu vou falando aqui, vou tocando o barco. Então, como o Rubens já adiantou, eu trabalho na Prefeitura de Sorocaba há alguns anos, na rede municipal de ensino. Trabalho com escola de ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, então pego alunos lá de 5, 6 anos até 10, 11, 12 anos, porque a grande massa da rede municipal de Sorocaba é esse público, né? Os mais velhos acabam indo para o estado. Então, toda essa experiência, o currículo psicomotor que eu tenho, foi aplicado nesse público-alvo, né? Que é um público de ensino fundamental 1. Então, para a gente conseguir, é importante isso, para a gente conseguir contextualizar. A gente está falando de crianças aí de 6 a 11, 12 anos, crianças que chegam para a gente naquela fase de alfabetização matemática, está começando o mundo da escola ainda, né? Então tem esse contexto que é importante. Rubens citou meu mestrado na UFSCar, que é outra linha de educação física, outra linha de educação que eu estudo lá, que é teorias críticas, né, a partir de Paulo Freire. Então, realmente, Rubens, eu estou num processo de mudança, mas acho até importante pontuar isso para os futuros professores, e até já citando Freire, né, já vai incorporando um pouco daquilo que eu estudo na gente. A gente tem que estar em uma formação permanente, né? O professor tem que estar em uma formação permanente, e o professor aprende a ser professor, não só fazendo curso, etc., mas aprende a ser professor dando aula, né? Então, é através do feedback que o aluno dá para a gente, através do desenrolar da aula, que a gente vai, né, ou pelo menos seria correto a gente ter esse senso crítico, esse olhar, para ir mudando e tirando coisas, pondo coisas. Então, nesse sentido, a gente está em constante renovação. Agora, por ocasião do mestrado, eu estou pensando uma educação física que foge um pouco do currículo psicomotor e entra um pouco mais na perspectiva crítica freiriana, mas como eu estou em processo, essa mudança está em processo também. De qualquer forma, para deixar tranquilo o
pessoal que está querendo saber de currículo psicomotor, né, a grande bagagem do passado que eu acabei estudando, adquirindo, foi nesse currículo. Vou falar só dele, hoje não vou fazer misturas, vou fazer hibridismo de currículo. Então vamos lá. Falar do currículo psicomotor da educação física. Para falar de currículo psicomotor, eu acho bastante importante a gente entender o que é a psicomotricidade, né? É fundamental ter isso em mente, porque é como se fosse um campo científico que vai embasar a teoria desse currículo, né? Vai trazer os fundamentos científicos, as premissas científicas que vão acabar desembocando no que é para ser pedagógico. E aí a gente vai dar uma olhadinha nele e eu vou comentando também alguns pontos e contrapontos. Então, né, o que é psicomotricidade? Se a gente for definir aí, teoricamente, mas de forma resumida, a gente pode falar que ela é um objeto, que é um campo da ciência que tem como objeto de estudo o ser humano. Ah, mas não é um ser humano em qualquer contexto, em qualquer situação. É um ser humano que, através do seu corpo em movimento, em relação ao seu mundo externo, ele vai se desenvolver. Então, para a psicomotricidade, parte da premissa que o desenvolvimento do ser humano se dá através do corpo. E é um corpo que se relaciona tanto interiormente quanto exteriormente. Ou seja, né, a gente se relaciona com o nosso próprio eu, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e se relaciona com o mundo externo, com os objetos que estão à sua volta, o ambiente, com as pessoas que convivem com você. A psicomotricidade acredita nisso. E a base disso é o corpo, é o próprio corpo. Dessa forma, a gente entende que o desenvolvimento humano, né, na perspectiva psicomotora, se dá em 3 dimensões: cognitiva, socioafetiva e motora. E para você desenvolver essas 3 dimensões, tudo parte do corpo. O corpo é a gênese de toda a maturação do ser humano. E isso é importante, se o pessoal puder lembrar dessas 3 palavras aí, essas 3 dimensões, que a gente vai repetir elas mais vezes, e isso que vai dar sentido para a parte pedagógica desse currículo. Então, é lembrar que, através do corpo, o ser humano se desenvolve nas dimensões cognitiva, socioafetiva e motora. E mais para frente a gente vai entender um pouquinho o que é essas 3 dimensões e depois tentar olhar como é que a gente faz uma aula tentando contemplar essas 3 dimensões aí. Mas isso é bem importante. Pode falar. Só fazer aqui um pequeno parênteses para eles, porque eu passei para eles a dimensão social e afetiva como dimensões separadas, mas na prática dá no mesmo, né? Então seria dimensão cognitiva, social, afetiva, né? O campo das emoções e a motora. E aí eu lembrei agora que você, da última vez, você já falou em socioafetividade. E eu acho que na prática não tem muita diferença, só estou explicando para eles esse pequeno parênteses aí. Beleza. Se for pensar, pessoal, e o Rubens já deve ter tratado em algum momento isso com vocês, numa perspectiva de corpo mais atual, mais contemporânea, o corpo é essas 3 coisas, e talvez até mais coisas, de forma que não dá para separar, não dá para desassociar. Não é uma dicotomia, isso é isso, né? Aquela coisa do corpo dual, né? O corpo e a mente. Então, assim, existem várias formas de ver o corpo o jeito que você vê o corpo, de fato, não muda o corpo da pessoa. O que a gente está tendo é uma discussão no campo teórico. Então, se for lá no site da Sociedade de Psicomotricidade, que é acessível, é aberto ao público, vocês vão ver lá que eles têm esse termo socioafetivo, mas concordo com o Rubens, não interfere no entendimento, né? É que eles entendem que as relações sociais vão influenciar nas relações afetivas e vice-versa de uma forma mais... como é que eu posso falar? Assim, uma forma mais próxima e separa um pouco o cognitivo e o motor, né?
Só por aí já é interessante a gente pensar, né, que existe uma visão que encaixa realmente a psicomotricidade como um currículo tradicional, por ter essa visão mais positivista de separar as coisas na caixinha. Ah, isso é cognitivo, isso é socioafetivo, isso é motor. Mas, enfim, vamos tocar o barco aqui que a gente vai ver depois possibilidades de trabalho que, embora você enxergue essas três dimensões do desenvolvimento humano de forma separada, na prática, a pessoa é um indivíduo só, é um sujeito só. Então, na prática, isso acontece toda hora junto, se relacionando. E a gente tem que estar atento a isso nas aulas. A gente vai ver isso. Bem, então, se a psicomotricidade acredita que o ser humano se desenvolve através do movimento do corpo e desenvolve em três aspectos, cognitivo, socioafetivo e motor, a gente vai trazer isso para a escola pensando que a base do trabalho com as crianças vai partir da estimulação do corpo. Ou seja, todo aprendizado começa em volta do nosso próprio corpo. É como se o corpo fosse a primeira ferramenta que a gente tem para aprender. Aliás, antes mesmo da escola, desde o momento que está na barriga da mãe e o corpo vai se desenvolvendo, os aprendizados já são através do corpo. E aí, aos poucos, a criança vai conseguindo se organizar no mundo, né? Um exemplo, assim, como assim o corpo já ajuda a gente a aprender dentro da barriga da mãe? Daqui a pouco a gente vai ver que Piaget fala que as funções sensoriais, os cinco sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição e visão, que são as funções sensoriais, são funções do corpo. E a primeira forma de a gente aprender é através dela. Então, na barriga da mãe, lá, por exemplo, a criança já está ouvindo, por exemplo. Então, alguma coisa ela já está aprendendo ali, por exemplo, identificar, sei lá, o som da voz da mãe, do pai, embora dentro da barriga o som seja diferente de quando ela nasce em um ambiente, mas já é um aprendizado. E depois que nasce, Piaget fala que o mundo é caótico para a criança. Realmente é caótico, né? Você está na barriga da mãe, você passou 9 meses lá num determinado universo, de repente, de forma abrupta, você sai e daí você não sabe o que é isso. Você olha para o médico, você não sabe o que é o médico. Você olha para sua mãe, você nunca tinha visto o rosto de sua mãe. Você não sabe ainda se organizar porque você não entende o mundo. Então é como se fosse o caos. Através das vivências do corpo, você vai conseguindo organizar no seu cérebro toda essa informação e você vai passando a ter consciência do mundo que você está inserido. O Piaget usa o termo assim, fala que é do caos ao cosmo nesse comecinho. Ou seja, você sai de uma bagunça danada, que você não entende nada, e começa a organizar o mundo aos poucos. Isso acontece através do corpo e acontece lá dentro do seu cérebro. O seu cérebro está se desenvolvendo. Bem, dito que a psicomotricidade estuda lá o movimento humano, que desenvolve na dimensão cognitiva, socioafetiva e motora, e que o corpo é a base de toda aprendizagem, e isso é importante na escola, para levar isso para a educação física, a gente teve colaboração de alguns autores e já pensando em transformar essa informação em currículo, né? Ou seja, trazendo essa teoria da psicomotricidade e pondo no formato de um currículo de educação física, a gente vai ter esse livro desse autor, que não é o único, mas é como se fosse uma referência dessa modalidade de currículo de educação física. Eu aconselho que vocês leiam, pelo menos vocês tenham conhecimento dele, e é uma leitura mais leve, assim, não é tão pesado, é gostoso de ler. Bem, é o Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física, lá de 1989, o autor é o João Batista Freire. Então, é um dos nomes aí que chamou para a educação física a questão da psicomotricidade e é uma referência nesse currículo. E a gente vai falar um pouquinho, então, baseado no que está dentro do livro dele. Aliás, fica a dica também que dentro do livro dele, para quem se interessar por esse tipo de currículo, é um livro que remete à prática na escola, não somente à teoria. A minha opinião é que ele faz bem legal isso, assim, ele vai articulando o que fundamenta, os fundamentos teóricos que ele usa,
muito baseado na psicologia, né? Mas ele vai articulando com situações práticas do dia a dia da escola. Então, é um livro que acaba se aproximando um pouco da realidade do professor de verdade. Não é aquela coisa muito acadêmica, muito científica. Então, é um livro bem legal. Bem, é o Educação de Corpo Inteiro, como se fosse uma referência para o currículo psicomotor na educação física. O João Batista Freire, ele vai buscar em dois autores bastante, como assim, de forma mais acentuada, ele vai buscar dois autores principais, que é o Lebouche, que é um autor francês da teoria da psicocinética, ou seja, que ele vai associar a parte psicológica com a parte do movimento, e o desenvolvimento cognitivo de Piaget, que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez ou outra, né? O Piaget é importante nesse sentido, porque além de dar bastante fundamentação teórica para o currículo psicomotor que o João Batista Freire está propondo, a gente vai encontrar o Piaget também bastante dentro da escola, principalmente naquelas fases de alfabetização, que é a fase, por exemplo, que eu trabalho, né, na Prefeitura de Sorocaba, predominantemente as escolas são no primeiro ou quinto ano. Porque autoras como Emília Ferreiro, Thelma Weiss, que vão falar lá sobre alfabetização, partem de uma teoria piagetiana. Então, acaba casando um pouco a educação física com escolas que seguem essa linha de alfabetização. Então, é interessante a gente entender um pouquinho da obra de Piaget, porque está dentro do currículo psicomotor e ainda hoje está dentro da escola. Bem, o que a gente tem que fazer de ressalva até aqui é que quando ele vai recorrer bastante ao Piaget, ele acaba dando um caráter para o currículo psicomotor bastante influenciado pela psicologia, né? Quando você escolhe uma ciência que vai ser base do que você está construindo ali, né? Que ela vai dar uma estrutura a partir dali, obviamente que meio que se você escolheu essa, você não escolheu outras, né? Então, outros caráteres que são associados aí à parte física, especificamente, igual o currículo desenvolvimentista do Botânico, não sei se vocês já viram, se não, vocês vão ver ainda, ou currículos que têm um apelo para a sociologia, igual os currículos críticos, né? Acaba não entrando muito nesse mérito porque ele acaba se apegando muito à psicologia. Mas tem o ganho da psicologia, que é o que a gente vai ver aqui agora. Bem, de novo, partindo que o corpo é a ferramenta onde a gente adquire todo o aprendizado. E esse aprendizado se dá em dimensões diferentes e ele tem que ser realizado na escola. O João Batista Freire vai falar assim, poxa, mas se o corpo através do corpo que a gente consegue esses aprendizados, as atividades lúdicas, principalmente aquelas que têm a Luiz? Acho que deu uma travada só para né, inserida. Ô, Luiz. Luiz, tá me ouvindo? Além do Luiz, tem alguém me ouvindo? Tem alguém na chamada ainda? Sim, professor, Sim, normal. Rubens, estou ouvindo você. Mas ele travou, né? Acho que ele caiu. Sim, travou. Ah, o homem sumiu aí. Vamos esperar um pouquinho, acho que ele já volta. Deixa eu olhar no WhatsApp aqui se ele falou alguma coisa. Acho que a internet dele tá oscilando, porque ele tá ouvindo a gente, mas a gente não ouve ele. E ele continua compartilhando tela, né? É só o áudio.
Luiz, se você está ouvindo a gente, talvez não seja a internet, porque está funcionando o compartilhamento de tela. Rubens, eu vou sair da chamada e vou entrar de novo, pode ser? Só um minutinho aí, pessoal. Ele vai sair e entrar de novo. Acho que vocês ouviram, né? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, até que ponto vocês ouviram eu falar? Quando você começou a falar do pensamento de João Batista Freire e como ele fazia para dar aula. Beleza. Vou voltar lá então. Qualquer coisa dá um berro, Rubens. Tá. Acho que se você fechar a sua câmera, melhora, porque acho que a internet está meio oscilante. Tá, vou fechar e vou compartilhar a tela. Tá. Vocês estão vendo normal? Tá tranquilo? Estamos sim. Então, estava nesse ponto, Rubens. Acho que tem um slide para frente, mas acho que você pode retomar a partir daí, tranquilo. Então, beleza, então, vou agilizar. Então, vamos lá, pessoal. Daí estava falando que o João Batista Freire, né, no livro Educação de Corpo Inteiro, é uma referência para o currículo psicomotor da educação física, que ele vai buscar lá em Leboche, da teoria da psicocinética, que tem essa associação do movimento com a psicologia, e no desenvolvimento cognitivo de Piaget, para fundamentar suas ideias de educação física que compõem o currículo psicomotor. E que é interessante a gente conhecer essa influência da psicologia nesse currículo psicomotor, porque isso vai aparecer também na escola em outras circunstâncias. Então, por exemplo, na Prefeitura de Sorocaba, que é predominantemente ensino fundamental 1, primeiro ao quinto ano, que é lá de 5, 6 anos,
a 11, 12 anos, fase de alfabetização. Eles vão buscar onde teorias para alfabetizar. Né, existem várias, mas uma das mais fortes é uma corrente que vem da Emília Ferreiro, que vai fundamentar a alfabetização. E a Emília Ferreiro foi aluna do Piaget. Então, ela parte de uma base teórica piagetiana para pensar na alfabetização. Então, um dos argumentos do currículo psicomotor de João Batista Freire é que assim, existiria uma simetria teórica do que ele está propondo, né, como ele propõe a partir do Piaget algumas coisas, com aquilo que a escola já faz, né, por exemplo, na alfabetização, que também acaba se fundamentando no Piaget. Então, tem essa simetria aí teórica por conta do uso da teoria do Jean Piaget. Daí, o que João Batista Freire vai pensar? Ele vai pensar lá no livro deles atividades que, a partir da teoria da psicomotricidade, ele vai enxergar assim, opa, peraí, mas o corpo, então, é a ferramenta primária aí do aprendizado humano. E o trabalho com o corpo vai, então, logo colaborar no aprendizado. O que a gente tem dentro da escola que trabalha o corpo? É a educação física. Então, ele pensa que através dos jogos, das brincadeiras, do brinquedo, faz de conta, dança, esporte, é interessante pensar que, para ele, as atividades lúdicas, né, entra num pacotão, assim, né? Ele não se preocupa em diferenciar o que é jogo, o que é brincadeira, o que é dança, o que é esporte. Não. Para ele, as atividades lúdicas vão ter esse aspecto psicomotor, ou seja, elas vão ser capazes de estimular e desenvolver o aluno no aspecto cognitivo, socioafetivo e motor. Coisa que, de repente, outra atividade já não teria. Por exemplo, lá, uma prova de matemática, o aluno está pensando. A gente vai ver ali um uso muito forte da dimensão cognitiva, né? Mas a dimensão motora, a dimensão socioafetiva, parece que já é mais difícil de ver. Ele vai falar que a educação física consegue contemplar, dentro das suas atividades, essas três dimensões juntas de forma integrada e de forma intensa. Isso vai favorecer a maturação do ser humano. Bem, aí que entra a questão do Piaget, mais interessante, e que talvez de forma breve, pelo menos eu quero passar aqui, porque é o que vai fundamentar a tomada de decisão do João Batista Freire, do currículo psicomotor, pensando em atividades da educação física. Então, para pensar atividades da educação física, ele primeiro pensou na teoria do Piaget. Resumidamente assim, que de forma geral, a gente observar uma semelhança no padrão de desenvolvimento, segundo o Piaget. E esse padrão de... Estão me ouvindo, pessoal? Tranquilo? Tá dando umas travadas, mas agora ficou bom. Tá. Esse padrão de desenvolvimento do Piaget considera 4 etapas no processo de desenvolvimento humano, conforme a organização mental do sujeito. Então, o que ele quer dizer com isso? Que, de forma geral, enquanto você está se desenvolvendo, existem usando lá 4 etapas, conforme o jeito que o cérebro consegue se organizar melhor, conforme ele consegue entender melhor o mundo. E entendendo essas 4 etapas do desenvolvimento humano, seria possível fazer atividades direcionadas para cada uma dessa etapa, para atender as necessidades dessa etapa. Então, Piaget vai falar aqui. A primeira fase que a gente se desenvolve, né, logo que a gente nasce, a gente está na fase sensório-motora. Essa fase sensório-motora seria o aprendizado através do corpo, usando as funções sensoriais, né, tato, olfato, paladar, visão, audição, e depois começa a passar aos poucos numa fase motora, que a criança começa a pegar as coisas, começa a engatinhar, tal, então vai tendo vivências motoras. Seria mais ou menos, e aí a gente tem que lembrar que essa faixa etária não é exata, de 0 a 2 anos, né? Pode ser antecipado conforme o estímulo da criança, ou pode ser postergado, com menos estímulo. Para essa fase sensório-motora,
aonde a criança está aprendendo a conhecer o mundo através do seu próprio corpo, inclusive o corpo ela também está aprendendo a conhecer, Piaget vai associar uma categoria de atividade que ele chama de jogos de exercício. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo de jogos de exercício. Mas, a grosso modo, seriam jogos que estimulam a propriocepção, o conhecimento do corpo. É o velho cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Alguns produtos, que nem aquele Xuxa só para baixinho, galinha pintadinha, por exemplo, não são só um artista fazendo um DVD de música para lançar, né? Existe uma equipe que dá suporte, trazendo essas informações teóricas, psicológicas, pedagógicas, falando, olha, direcione esse produto para esse público-alvo, porque isso funciona. Então, eles fazem isso baseado nessas teorias. Todo o sucesso, né, desse tipo de atividade de roda cantada, essas coisas que falam do corpo, está fundamentado nisso. Né? Segundo Piaget, esse tipo de brincadeira que usa o próprio corpo para se conhecer o mundo, que ele chama de jogos de exercício, é o ideal para essa fase sensório-motora. Depois vem a fase pré-operatório, que é de 2 a 7 anos mais ou menos, onde o Piaget vai falar assim, que é uma fase marcada pelo surgimento e pela maturação da linguagem. E entendo como linguagem, não é só a linguagem escrita, por exemplo, mas é tudo. É o começar a falar um vocabulário mais desenvolvido, entender um vocabulário melhor, ou seja, se comunicar oralmente, é começar a entender símbolos e gestos, né? Por exemplo, um joia, um chau, né? Sinais que o corpo dá, a comunicação, a linguagem do corpo. E quando chega na idade lá de 5, 6 anos, na escola, é começar a aprender a linguagem escrita, né? Que é o alfabeto, e ser alfabetizado. Então, toda essa interpretação de linguagem, na verdade, é a interpretação de símbolos, né? A linguagem é um símbolo, né? Sei lá, a letra I e a letra O. A letra I é um risco reto, a letra O simplesmente é um desenho redondo. Mas a gente consegue, dentro de um contexto, interpretar aquilo. A gente consegue decifrar aquele símbolo. Mesmo a nossa voz, né? Que são vibrações sonoras no ar, a gente aprendeu a decifrar essas vibrações como sendo uma informação. A gente aprendeu a decifrar esse símbolo. Então, para o Piaget, o cérebro precisa ser estimulado a decifrar, a decodificar os símbolos. Para isso, ele fala que o ideal seria atividades que estimulem essa representação simbólica. Então, ele vai chamar de jogos simbólicos. A gente vai ver também um exemplo, mas eu adianto, esses jogos simbólicos são o quê? São histórias de faz de conta, e aí entra o sucesso da criança brincar de carrinho, brincar de boneca, né, de fazer aquela história, viver aquele mundo. Brincadeiras, por exemplo, que a gente vai ver no exemplo daqui a pouco, coelhinho sai da toca. Então, você pode brincar de coelhinho sai da toca de uma forma rústica, descontextualizada, mas o que seria o ideal para essa faixa etária? Você criar uma historinha, olha, tá voando aqui em cima o gavião pode pegar os coelhinhos, vocês são coelhinhos, vocês têm que se esconder, ainda bem que a gente tem uma toquinha, então quando eu falar... Porque toda essa vivência de fantasia está fazendo a criança a interpretar uma coisa como se fosse outra, ou ela está transformando aquele jogo num símbolo, né? Então quando ela pega, sei lá, tipo uma garrafa, e faz de conta que a garrafa é um foguete, ela está fazendo uma outra representação simbólica para aquela garrafa. No cérebro dela, aquela coisa está deixando de ser o que é para ter uma interpretação diferente que ela deu. Assim como as outras linguagens são, né? A gente tem que fazer isso. Então, para o Piaget, esse estímulo do faz de conta vai estimular o cérebro da criança a conseguir fazer representações simbólicas, e o mundo está cheio de representações simbólicas. Bem, terceira fase, operações concretas, de 7 a 12 anos mais ou menos, é a fase que a criança já aprende a representar os símbolos de forma mais competente, né? Porém, essa representação de símbolos é uma capacidade do cérebro dela que tem uma limitação. E essa limitação é o quê? Ela consegue interpretar muito bem o mundo concreto, ou seja, aquilo que existe de fato, que ela está vendo, que ela está